Você já sentiu a sensação de que a ansiedade ela não interfere só na sua cabeça, mas parece que ela interfere em todo o seu corpo? Você sente sintomas no seu corpo quando você está ansioso? Saiba que isso não é uma mera impressão. Se tem uma coisa que a ansiedade tem um grande potencial, é de bagunçar a nossa vida em todos os aspectos, seja emocional quanto físico. E os sintomas físicos, eles podem variar. Apesar de ser comum para muitas pessoas alguns sintomas, existem sintomas que só algumas pessoas sentem. Então, é muito importante esse autoconhecimento, essa autopercepção, para que você saiba quando você está realmente com uma crise de ansiedade ou quando pode ser um outro problema, por exemplo. Então, nesse vídeo, eu quero explicar os sintomas mais comuns da ansiedade no seu corpo para que você possa identificar quando você estiver com ansiedade e, assim, tomar as medidas necessárias para lidar com a ansiedade o mais rápido possível. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. E se você tem interesse, curiosidade ou quer saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Mas agora vamos ao tema desse vídeo. A ansiedade, como eu falei, ela tem um potencial de bagunçar a nossa vida da cabeça aos pés, seja o psicológico quanto o físico. E reconhecer esses sintomas físicos da ansiedade, ele é muito importante, mesmo porque, às vezes, a ansiedade ela só vai acometer você no âmbito físico mesmo. Às vezes você não está sentindo nada na cabeça, mas o seu corpo ele reage de uma forma estranha e se você não tiver o conhecimento necessário, você não vai saber que é ansiedade. Vou dar um exemplo meu de como eu experimentei as primeiras crises de ansiedade, pelo menos que eu tenho um conhecimento. Quando eu era jovem, eu não tenho recordação de ter passado por crise de ansiedade, mas depois de mais velho, adulto, eu lembro que eu sentia ansiedade de uma determinada situação. Era um trabalho que eu tinha, e eu sempre sentia essas crises no trabalho. Só que era interessante porque eu não percebia algo mental, algo emocional. Era realmente uma parte física, né, fisiológica, que me atrapalhava muito, que me deixava sem entender o que estava acontecendo. Eu senti alguns sintomas comuns para todo mundo que sofre com ansiedade, que é falta de ar, tremores nas mãos, nos pés, né, nas extremidades. Só que eu sentia uma coisa particularmente que eu não tenho recordação de ninguém ter relatado que sentia algo parecido. Talvez tenha. Se você sente isso que eu vou falar agora, esse sintoma, deixa aqui nos comentários, porque aí eu vou saber que mais gente sente esse mesmo sintoma que eu sinto. Que era uma sensação de coceira na cabeça, só que não era no couro cabeludo, não era coçando como se fosse alguma coisa no meu cabelo. Era uma sensação interna, como se o meu cérebro estivesse coçando. É uma sensação bem estranha e achei a melhor forma de descrever é exatamente assim. É como se fosse uma coceira interna assim na minha cabeça, que me dava uma agonia que eu não sabia como resolver, porque eu não tinha como coçar, né? Afinal de contas, a sensação era interna, dentro da minha cabeça. E eu sentia também falta de ar. Eu sentia tanta falta de ar que o meu peito chegava a doer por tanto puxar ar. Aliás, por tanto tentar puxar ar. Por exemplo, eu estou aqui, eu consigo fazer essa respiração, uma respiração profunda. Quando eu estava na crise, eu até fazia esse movimento, mas a sensação era que o ar não vinha, pelo menos não o ar suficiente. E eu ficava tentando tanto fazer isso, que essa região do peito ficava dolorida. E até então eu não sabia que era ansiedade, tá? E isso foi um problema, por quê? Porque eu demorei a buscar ajuda. Eu não fazia ideia que isso poderia ser ansiedade. Então eu procurei outros meios, outras formas, entender o que era, e não encontrava nada que pudesse explicar o que eu estava sentindo. Até que eu fui no médico do trabalho, lá da empresa mesmo, e ele disse que eu estava com ansiedade. E no primeiro momento eu não acreditei, só que eu decidi investigar, pesquisar, estudar mais sobre isso e eu acabei descobrindo ansiedade, como funcionava, os sintomas, enfim. Eu fui adquirindo um autoconhecimento para que eu pudesse aprender a lidar com essas questões, que foi inclusive esse o pontapé que me fez entrar na hipnose, me fez começar a estudar hipnose e, consequentemente, começar a trabalhar com isso. Então você precisa entender que eu vou falar agora alguns sintomas da ansiedade no seu corpo, que são comuns, mas entenda que alguns sintomas são quase que únicos, que só você sente ou poucas pessoas vão sentir o sintoma parecido com o seu. E você entender isso é a chave para você conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente e buscar o tratamento o quanto antes. Agora eu vou falar sobre os principais sintomas físicos da ansiedade
e como ela afeta o seu corpo de várias maneiras e em várias partes. Acredito que uma das principais seja a região do peito. Uma pessoa que está sofrendo com ansiedade, ela pode sentir o seu coração acelerar meio que do nada. Eu coloco do nada entre aspas, porque muitas vezes existe sim alguma coisa que inicia, que acaba servindo como gatilho dessa crise de ansiedade. Só que a gente, muitas vezes, não tem esse entendimento de uma forma consciente e parece que vem do nada. Então o coração ele pode acelerar, pode sentir também algum tipo de aperto no peito, como se tivesse um nó, uma angústia, né? Um aperto mesmo no peito, o coração ele acaba disparando, então tudo isso pode ser sintomas da ansiedade. Inclusive, essa dor no peito, ela pode ser confundida com outros problemas do coração, por exemplo. Às vezes, essa sensação no peito, ele dá a impressão, né, você sente ele indo para o braço esquerdo, o que pode confundir com um infarto. E, na verdade, você está tendo uma crise de ansiedade. Então, caso você sinta esses sintomas, é muito importante você buscar ajuda médica, porque pode ser um problema como pode ser outro. Só que quando você se conhece, quando você aprende, desenvolve uma autoconsciência, você consegue identificar com mais facilidade, digamos assim, quando você está em uma crise de ansiedade. Por isso que é muito importante esse conhecimento de entender quais áreas do seu corpo são atingidas pela ansiedade. Porque muitas vezes não é um sintoma isolado. Você sente também outros sintomas que são relacionados à ansiedade. Como, por exemplo, outra área que a gente acaba também sentindo no nosso corpo devido à ansiedade, que é o nosso estômago. Muitas vezes, quem está com crise de ansiedade ali sente um nó na barriga, no estômago, né? Pode ter diarreia, por exemplo, pode sentir náuseas, vontade de vomitar. Muitas pessoas acabam sentindo constipação. Enfim, são várias formas que a ansiedade pode mexer com o seu estômago, né? As principais, como eu falei, diarreia, constipação, dor no estômago, que inclusive tudo isso acontece porque o nosso intestino ele é muito ligado ao nosso cérebro. Não é à toa que existe, que é muito conhecido, né? Chamado de gastrite nervosa ou úlcera nervosa, que é quando você se expõe a longos períodos de estresse, acaba gerando essa questão de úlcera, de gastrite, por conta do estresse. O seu emocional, ele afeta diretamente o seu estômago. Então, se você sente essas coisas, esses sintomas, pode ser ansiedade. Outra área do nosso corpo que é muito afetada pelo emocional é a nossa pele. A gente acaba transpirando em excesso. Isso é uma característica de uma crise de ansiedade. É transpiração em excesso. Geralmente é mais pelas mãos, pelos pés, mas a gente transpira pelo corpo todo. Tem pessoas que sentem calafrios também. Isso é muito comum como sintomas da ansiedade. Outra coisa que é bastante comum quando o nosso emocional não está bem, quando a gente está com ansiedade, são pequenas erupções, acne. Inclusive, existe uma doença chamada psoríase, que ela é agravada quando a gente não está bem, quando a gente está estressado, ansioso, angustiado. Porque a nossa pele, ela acaba refletindo o nosso emocional, de várias formas, como falei. Transpiração em excesso, calafrios, e o mais grave ali são essas erupções, né, essas pequenas feridas que nascem na nossa pele de acordo com o nosso emocional. Quando a gente está com ansiedade, então, isso vai lá para cima, isso é grave demais. Outra área muito importante que é afetada pela ansiedade é o nosso sistema respiratório. É muito comum pessoas que sofrem de ansiedade sentirem falta de ar. Só que não é uma falta de ar fisiológica. O seu corpo ele não está necessariamente com um problema, mas o teu emocional faz com que a sua respiração fique difícil. Então, se você em algum momento sente a respiração pesada, dificuldade em puxar o ar, talvez você esteja sofrendo de uma crise de ansiedade, passando por algum problema que está te deixando ansioso. E já já eu vou ensinar alguns exercícios para você lidar com a sua respiração nesses casos, para que você possa aliviar o seu corpo, a tensão no seu corpo, e assim amenizar e se livrar daquela ansiedade naquele momento. Então, como você pode cuidar da sua saúde mental, do seu corpo, lidando melhor com a ansiedade nesses casos? Bem, a respiração é a melhor forma que você pode ter para lidar com essas questões. Você nunca vai ver uma pessoa ansiosa com uma respiração tranquila, normal. Da mesma forma que você nunca vai ver uma pessoa tranquila com uma respiração mais curta, mais acelerada, que é característica da ansiedade. Quando você está ansioso, nervoso, estressado, você pode perceber que a sua respiração muda. Então, ter um controle maior dessa respiração através de exercícios
que possibilitem que você tenha uma respiração consciente, isso vai te ajudar a lidar melhor com essas situações. E um exercício que eu sempre ensino para as pessoas que eu atendo na clínica com a hipnoterapia, o exercício de respiração, né, para lidar com a ansiedade, é um exercício chamado de 4-7-8. Ele é muito simples. Você vai inspirar por 4 segundos, você vai segurar o ar por 7 segundos e vai soltar o ar lentamente por 8 segundos. Uma coisa importante que eu sempre explico: você não precisa, pelo menos no primeiro momento, seguir à risca esse tempo de 4, 7 e 8 segundos. Se você não consegue segurar o ar por todo esse tempo, se você não consegue soltar o ar tão lentamente, não tem problema, você pode diminuir esse tempo. O importante aqui é que você desenvolva uma respiração consciente e dê tempo para que o ar circule na sua cabeça, assim oxigenando melhor o seu cérebro. Por isso que a respiração, ela tem essas pausas. Você inspira o ar, você segura o ar, aí depois você solta o ar lentamente. Pode ser soltar pela boca ou pelo nariz. Você fazendo isso, você vai automaticamente acalmar o seu cérebro. Tem uma segunda respiração, um segundo exercício de respiração, que se chama de respiração diafragmática, que é quando você sente o seu diafragma, que abaixo aqui da sua barriga, quando você for respirar, você vai sentir a sua barriga indo para frente. Você pode colocar a mão aqui, não sei se dá para ver, a mão para apoiar, então você vai respirar e sentir o seu estômago dilatar, né? Você vai acompanhando com a mão assim. Sabe, você vai enchendo a sua barriga como uma bola. E quando você solta o ar, você recolhe a sua barriga. Esse é um outro exercício que você também vai desenvolvendo uma respiração mais consciente. Assim você vai aliviando os sintomas da ansiedade. E claro, além de exercícios de respiração, o que você pode fazer para lidar melhor com a ansiedade é o que provavelmente você já conhece, mas não existe segredo. Isso que eu vou falar agora é o que você precisa para ter uma vida mais leve, mais equilibrada e assim lidar melhor com a ansiedade. Que é, primeiro, manter o seu corpo em movimento. A atividade física, ela é essencial para que o seu corpo ele seja regulado. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo ele libera hormônios, questões ali que realmente químicas que vai nos ajudar a lidar melhor com essas situações. Se você acha que não tem tempo, não tem condições, sei lá, saiba que se você fizer pelo menos 30 minutos de caminhadas por dia, já é o suficiente para que o seu corpo ele relaxe, para que você possa se sentir melhor. Então você não precisa ali separar 1, 2 horas do seu dia exclusivamente para atividade física. Você pode simplesmente fazer alguma caminhada ali ao ar livre, ou algum lugar que você possa se exercitar dessa forma. Essa simples atitude de colocar o seu corpo em movimento já vai fazer total diferença. E em poucos dias, se você começar a construir esse hábito, você já vai notar uma grande diferença. Outra coisa bastante importante é você focar no presente. A ansiedade, ela é um excesso de futuro. É você preocupado com o futuro de uma forma exagerada, fazendo com que o seu corpo ele entre no estado de defesa máximo. Sabe aquele estado de luta ou fuga? De certa forma, isso é o que pode explicar a ansiedade. O seu corpo ele entra no estado de defesa, que ele entende, opa, eu preciso aqui lutar ou fugir. Só que, na verdade, muitas vezes, esse estado de defesa, ele é criado por conta de algo do futuro que sequer pode acontecer. Então, quando você foca no presente, você treina a sua mente para se preocupar com o que está acontecendo agora. Que, inclusive, você pode praticar uma meditação de mindfulness, por exemplo, durante a caminhada de 30 minutos que eu citei agora há pouco. Então, durante a caminhada, você pode conseguir ali focar no presente, prestar atenção no seu corpo, no ambiente que você está, e assim, evitando de focar no futuro, em coisas que só vão te gerar mais e mais ansiedade. Então, se você tem interesse, pesquisa na internet, no YouTube, sobre meditações para se manter no presente. Isso vai te ajudar de uma maneira muito grande, alinhado com a questão da atividade física, da meditação e com esse outro hábito que eu vou te falar agora, que é o autoconhecimento. Quando você busca autoconhecimento, quando você entende o seu corpo, desenvolve uma autoconsciência, você entende muito mais sobre como lidar com o seu emocional, com os seus problemas. Porque a ansiedade, ela, além de ser uma questão de você viver demais no futuro, ela é gerada porque muitas vezes a pessoa ela não sabe lidar com suas emoções, ela não sabe lidar com seus problemas.
Por exemplo, uma pessoa que ela não sabe se impor, que ela não consegue conversar com outros sobre as suas necessidades, ela pode se tornar uma pessoa muito ansiosa, porque sempre que ela se deparar com uma situação que ela precisaria se impor, precisaria se colocar, precisaria colocar suas necessidades, ela sabe que ela não vai conseguir e isso vai gerar uma ansiedade, porque ela vai sofrer só em pensar que vai passar por essa situação. Então, quando você desenvolve autoconhecimento, quando você começa a entender o seu emocional, lidar com suas emoções, você automaticamente já acaba com 80% da ansiedade na sua vida, porque você vai aprender a lidar com os seus problemas de uma forma mais eficiente. E outra coisa que é extremamente necessário é você desenvolver uma rotina. Quando você desenvolve uma rotina na sua vida, você precisa criar a sua estratégia para que você não fique ansioso, como por exemplo, ah meu Deus, já é segunda-feira, eu não sei o que eu vou fazer. Isso quando você tem muitas atividades para você fazer. Isso vale tanto no profissional como no pessoal. Porque quando a gente não enumera, não coloca prioridades sobre aquilo que a gente tem que fazer, a gente acaba ficando perdido porque a gente acaba não sabendo por onde começar. E o fato de não saber por onde começar, isso vai gerar um problema porque a gente vai deixando para depois, vai procrastinando, e isso vai gerar muita ansiedade, porque você vai pensar, pô, o tempo está passando e eu simplesmente não estou fazendo o que eu preciso fazer. Então, criar uma rotina, se organizar, faz toda a diferença na sua vida. E por último, faça terapia. Fazer terapia é a melhor forma que você tem de buscar autoconhecimento, de desenvolver esse autoconhecimento. Lembra que eu falei agora há pouco que um dos hábitos para lidar melhor com a ansiedade é desenvolver esse autoconhecimento? Você pode fazer isso através de bons livros, bons conteúdos na internet, porém, sozinho, muitas vezes, é muito difícil lidar com certas situações. Quando a gente está dentro de um buraco, dentro de um problema, é muito mais difícil a gente enxergar uma saída. E quando a gente tem a ajuda de um profissional, de alguém que está ali nos acompanhando e nos guiando, essa jornada ela se torna muito mais fácil, muito mais leve. A gente sair de um problema, de um buraco, com a ajuda de alguém. Quando eu falo ajuda de alguém, muito cuidado a pedir opinião de amigos, conselhos. Porque muitas vezes o seu amigo não é que ele queira o seu mal, ele não quer lhe prejudicar, mas ele vai dizer as coisas para você com base na vivência dele, na experiência dele, nas dores dele, e não na sua. Digamos que você teve uma infância onde os seus pais sempre te diminuíam, te chamavam de burro, e com isso você tem dificuldade de lidar com certas situações. Aí chega o seu amigo, que não passou por isso, pelo contrário, ele foi incentivado pelos pais dele, e ele lida muito bem com muitas situações. Aí você chega para ele e diz, ô meu amigo, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, estou com dificuldade. E o que é que ele vai dizer? Poxa, cara, de ser mole, frescura, seja homem, vá lá, você consegue. Talvez o que ele está falando vai para você remeter àquilo que seus pais falavam. Isso vai piorar a situação. Entende? Não é que seu amigo ele quer lhe prejudicar, ele apenas não tem o conhecimento necessário para te ajudar. Então, por isso que o acompanhamento de um profissional é tão importante. Espero que com esse vídeo eu tenha esclarecido os principais sintomas da ansiedade no seu corpo, tenha deixado claro que algumas pessoas sentem sintomas meio que quase únicos. Inclusive, se você sente um sintoma quando está ansioso, que você acha que ninguém mais sente, comenta aqui para ver se outras pessoas compartilham desse mesmo sintoma, que são sintomas realmente mais particulares de cada pessoa. Então, entender isso é fundamental e que através da autoconsciência, do autoconhecimento, da terapia, de atividade física, exercícios de respiração, você vai conseguir lidar muito melhor com a ansiedade na sua vida. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Vai ser um prazer poder ler o seu comentário e te ajudar respondendo. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte e segue o canal para mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.